momento parcialmente nublado e a tendência tempo parcialmente nublado. Já está conosco nos estúdios da Rádio Osório, Luiz Genaro, ele que é administrador do Hospital de Tramandaí. Eu não canso de dizer aqui, não é porque está aqui na nossa frente, se tivesse que dizer ao contrário também diria, né? Já disse. Já disse, né? Já disse. Na primeira. Que é, sem dúvida nenhuma, hoje o melhor administrador hospitalar que nós Muito temos obrigado. aqui no litoral. E administra o melhor hospital do litoral, 100% SUS, 100% portas abertas. Não pergunta se tu é de Osório, se tu é de Tramandaí, se tu é de Capão, se tu é de Torres, se tu é lá de Uruguaiana, né? Atende todos e atende todos da melhor forma possível. Luiz Genaro, bom dia, é um prazer voltar a falar com o amigo. Bom dia, Elias, bom dia, amigos da Rádio Osório. Para mim é um renovado prazer estar sempre nessa prestigiosa rádio e principalmente nesse programa que eu tantas vezes participei como secretário da saúde, como coordenador da saúde, como diretor do hospital, né? Sob comando do Farias em alguns momentos, sobre o teu comando. Então, para mim, me sinto em casa. Isso aqui é além da prestação de contas, sempre um prazer te ver. E agora tu até lembravas, né, das cobranças, né? A primeira entrevista foi uma discussão... Foi feia. Muito forte, mas a discussão realmente aqui das ideias. Exatamente. Né? No campo das ideias. Né? Onde você depois abre a porta do estúdio, é tudo normal, sem ressentimentos. Né? É verdade. Tanto é assim que criamos uma amizade com Farias e contigo muito de anos, né? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas pensam que é um embate. Não é um embate, é uma discussão de ideias. Não pode levar para o lado pessoal. Exatamente. Nós estávamos tratando um assunto profissional. E que não há vencido nem vencedor. Claro que não. Nós temos aqui buscar a solução para a coletividade. Não é nem para a individualidade, para a coletividade. Bom, Genaro, ontem, né, não só o Hospital de Tramandaí, mas toda a região, muitas e muitas residências, mas a gente fica realmente mais apavorado, a gente chama mais atenção quando acontece com o hospital. Foi o Hospital de Tramandaí que ontem acabou destelhando boa parte ali do hospital. Fui sorteado. De que era um tal de ciclone bomba, né? Exato. O ciclone passou, só deixou a bomba no hospital, né? Eu fui sorteado. Alguém tem que ser sorteado. Desta vez, o Hospital de Tramandaí foi sorteado. Fui acordar às 4h30 da manhã de ontem, com a informação de que havia passado um tornado, e foi ali mesmo, ali onde passou foi um tornado, claramente foi um tornado, né? E que havia destelhado boa parte do hospital. Não se sabia exatamente, porque era noite, não se sabia exatamente a extensão. Imediatamente as equipes de enfermagem retiraram os pacientes, né? Por uma questão só de segurança. Sim. Que na verdade depois começou a entrar água nos quartos, ali onde acabou sendo destelhado, mas como tem uma chapa de cimento, então não tem contato, o telhado não tem contato com os quartos, né? Mas é o risco realmente de um curto-circuito. Mas né? o risco de curto-circuito, a questão da umidade, né? E o risco que a gente não sabia o que ia acontecer, porque o vento continuou por algum tempo, né? Então, eu determinei, a equipe prontamente deslocou 6 pacientes que estavam nesses quartos para outra ala, né? Mandei desalojar toda a ala por cautela, né? O posto 4 lá da enfermagem clínica cirúrgica, e assim o fizemos. De manhã cedo, quando amanheceu, fui lá e vi o estrago gigantesco, né? Aproximadamente, depois os técnicos fizeram uma análise, em torno de 300 metros quadrados foram destelhados. Nossa. Em várias partes do hospital, né? Teve uma parte que foi, vamos dizer assim, o epicentro do destelhamento, que na ponta do hospital, na esquina da Emancipação com a Atlântida. Ali foi onde mais feio. Tem as fotos, né? Tu deve ter visto a foto, vi as fotos, né? Ali foi o epicentro, mas ele picotou em vários lugares, né? O vento picotou em vários lugares. Temos que considerar que é um hospital muito antigo, né? Que temos que fazer grandes investimentos em infraestrutura. Uma delas, um dos planejamentos que nós temos é a troca de todo o telhado, que custa em torno de R$1 milhão. $1 milhão? R$1 milhão.
Já tem projeto pronto. Mas é um prédio antigo, né, Genaro? Um prédio que a manutenção até tem que ser feita sempre. uma parte do prédio tem 60 anos, né? Que nunca foi feita nenhum tipo de manutenção assim mais profunda. Claro, né? exatamente. Então, nós vamos fazer. Estamos atrás de dinheiro para fazer e nós vamos fazer. E é evidente que quando dá um fenômeno climatérico desses tão pesado, é evidente que volta e meia destelha alguma... faz um detalhamento pontual, mas ali foi um tornado, não há a menor dúvida. Imagina quando eu me deparei às 7h pouco da manhã com aquele cenário, né? Quase que de destruição, de guerra. O hospital não tem recurso, não tem dinheiro guardado para fazer a reconstrução de um telhado, né? Em seguida chegou o prefeito Pierre, né, com a sua equipe, para nos dar apoio. Logo em seguida chegou o prefeito Galto também, pessoalmente, os dois, com sua equipe, se colocaram à disposição. Começamos a fazer a limpeza e colocamos nas redes sociais, nos grupos, né, a situação. As pessoas, as próprias pessoas começaram a procurar o hospital para ver de que forma poderiam ajudar. E se montou uma coisa muito bonita. Quase te chamo de Farias. Elias. Deve estar aqui conosco. Claro que está sempre conosco, né? Não é só na foto que ele está. Exatamente. Elias, aconteceu uma coisa muito bonita que me deixou muito emocionado. Eu fui dormir, eu tive 2 lives depois no final do dia. Passei o dia inteiro dando entrevistas para a imprensa e tal. E no fim da noite tive 2 lives. Eu fui dormir muito tarde, porque realmente fiquei muito emocionado com a reação da comunidade, né? E aí a gente vê o que é a força da comunidade. Sim. Quando a comunidade quer, né? É impressionante. Só para te dizer que até meio-dia eu já estava com todo o material, praticamente todo o material, para fazer a reconstrução do hospital. Pela força da mobilização, de tarde continuamos recebendo doações. Agora, de manhã também, já tive várias pessoas que entraram em contato comigo para fazer doações. Todo mundo se colocando à disposição. Pessoas querendo dar mão de obra, inclusive, pedreiros, gente, mestre de obras, querendo se pôr à disposição para ajudar. Isso, na minha opinião, e eu dizia ontem, numa das lives, foi o melhor presente que eu tive nos 5, quase 6 anos de gestão do hospital. Mas a comunidade retribui quando ela é bem atendida. Eu acho que quando sim. A instituição ela se integra com a comunidade, com a sociedade, ela retribui já. E isso foi para nós, para toda a equipe. Claro, isso não é um trabalho individual, isso é um trabalho muito coletivo. É um trabalho de toda a equipe do Hospital Tramandaí. Eu vejo, às vezes, não é falso, não estou fazendo drama, mas eu vejo uma equipe extremamente valorosa, enfrentando uma pandemia, enfrentando dificuldades, às vezes atraso de salário, como já aconteceu, todo tipo de dificuldade, e o pessoal ali firme, né? E a sociedade ontem deu uma demonstração de força que eu dizia hoje de manhã, mandei para um dos grupos que se formou, SOS Hospital Tramandaí, mandei uma mensagem de agradecimento dizendo justamente que a gente não pode perder essa força, né? Porque todos nós um dia vamos precisar do hospital. Lógico. Eu posso ter o melhor plano de saúde do mundo, Elias, mas o primeiro atendimento vai ser feito no Hospital de Tramandaí se eu morar nessa região. Claro. Então, eu quero ter o melhor atendimento, porque mesmo que eu tenha o melhor plano do mundo, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, sim, eu sei o que tu vai me dizer. O melhor plano de saúde é o SUS. Eu SUS. E, aliás, Elias, tu está levantando uma coisa. O seu Mandetta, quando entrou no governo, ele era um grande defensor da privatização do SUS. E saiu do governo como o maior defensor do Sistema Único de Saúde. Se o Brasil não se transformou numa tragédia ainda, é graças ao Sistema Único de Saúde, que está capilarizado no mais dos 5.500 municípios, que tem uma equipe de atenção básica formada em todos os municípios do país, que tem hospitais, que tem UTIs, que tem... Ou seja, só não deu uma tragédia maior porque tem o Sistema Único de Saúde. Fosse um país que não tivesse essa capilaridade que tem no sistema de saúde,
nós seríamos primeiro lugar disparado no mundo, né? Porque houve muita irresponsabilidade também pública, né? Sem dúvida. A gente sabe nenhuma, disso. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe disso. Até hoje não temos uma liderança em nível nacional. A gente sabe. E esse é um dos problemas também que nós poderíamos estar muito melhores. Muito melhor, claro. Muito melhor mesmo. Né? Bom, Genaro, conseguiu resolver o problema lá do telhado? Agora o pessoal, ontem, 1/5 mais ou menos do telhado já estava resolvido, agora o pessoal está trabalhando. Eu imagino que até amanhã devemos estar com tudo reconstruído. E olha, impressionante também a liderança do prefeito Pierre Merinda Rosa. Né? Não tem a menor dúvida. Creio que o senhor nem precisou solicitar. Né? Não, eles... Tanto o Pierre, que chegou no primeiro momento, quanto o Gauto, que chegou no segundo momento, vieram por conta própria. Né? Eu não precisei chamar. Eu te digo que estou muito bem servido nesse sentido. Né? São prefeitos... o Pierre... Cada um tem a sua característica, e não adianta, cada um de nós tem uma característica diferente. Lógico. Né? O Pierre é um cara extremamente proativo, né? Exato. É um gestor proativo, né? É um cidadão que tu não precisa chamar, ele está sempre do teu lado, né? E haja vista o que está acontecendo como presidente da Milinorte, né? Exatamente. Está fazendo um enfrentamento, já teve reunião com o governador, fez um enfrentamento da situação da região em relação à classificação das bandeiras. É um homem muito proativo, é uma grande liderança que, na minha opinião, que o litoral conquistou, né? E que sorte que é nosso parceiro, né? Exatamente. Hoje é o melhor prefeito que nós temos na região. Desculpe os demais, mas é o melhor prefeito que não fico em cima do muro, realmente. Não, mas hoje é o melhor prefeito que nós temos na região e a principal liderança da região entre os prefeitos. Eu estava observando o trabalho que ele fez, que o governador não o recebia, esperneou aqui no microfone da Rádio Osório, certamente chegou aos ouvidos do governador, e foi feita, então, essa reunião online com o governador do estado, mas com dados, né? Com dados. Com dados ele cobrou. E eu sei, porque eu não acompanhei a live, mas eu tive uma conversa longa com ele depois. O governador rebateu, os técnicos tentaram rebater, e ele mostrou os dados e convenceu de que ele estava certo. E principalmente numa coisa que nós lutamos há muitos anos, e que nenhuma autoridade pública, nem o meu governo, na época que a gente foi governo, reconheceu, e que é essa migração que existe para o litoral e essa suposição de que nós temos 390 mil pessoas morando aqui no litoral. Né? Isso não existe. Com todo respeito. Não existe. Então, todos os dados oficiais dizem que nós temos 390 mil. Só que tu vai ver consumo de energia elétrica, consumo de lixo, número de cartão SUS, os atendimentos no sistema hospitalar, tá? E tu vê que, no mínimo, tem o dobro de gente. Exatamente. No mínimo. Vou falar por baixo. Vamos pegar aqui lá do meu prefeito lá de Mostardas, lá, até a Praia da Solidão tem vida própria. É evidente. Até a Praia da Solidão. Para quem conhece, né, sabe, tem vida própria. Dos 10 municípios que mais cresceram nos últimos 10 anos, 8 estão no litoral. Exatamente. Então, nós vivemos uma realidade que, sob o ponto de vista do IBGE, é uma, mas sob o ponto de vista da realidade, é outra. Consumo de energia elétrica. Não, é incompatível com 390 mil pessoas. Seríamos todos uns irresponsáveis se consumisse. Foi o principal indicador, né? O lixo. O lixo que é produzido. O lixo e a eletricidade. Exatamente. Porque aí é quase que inquestionável. Não tem como tu questionar um número. Por exemplo, 390 mil não podem gerar as toneladas de lixo que nós geramos. Exatamente. Se tu comparar em outras regiões... Ou nós produzimos demais, né? Ou melhor, consumimos demais, não é, né? Porque tu pega a média e nós estamos muito acima da média. Então, é sinal de que tem muito mais população. Exatamente. E ele conseguiu o que ele queria, né? Que eram mais leitos de UTI. Que era mais leitos de UTI. Né? Conseguiu convencê-los de que há de se ter uma consideração especial com o litoral em relação aos investimentos. Porque apesar da Secretaria da Saúde do Estado ter dito que tinha investido no litoral,
ele demonstrou, fazendo comparações com outras regiões, que o investimento da região, nossa região, foi menor. Bem menor. Né? Bem menor. Então, acredito eu que vai haver, a partir disso, né? A partir da atuação ontem, eu fiquei sabendo também, tive uma live com ele, inclusive. Ontem o deputado Gabriel teve uma reunião virtual, não uma reunião física com a secretária Rita, também levou a mesma reivindicação, né? Então, acho que as coisas estão se estruturando para a gente ter melhores dias, né? Mas a tendência não, já o governo do estado já tinha acenado com... Já tinha acenado com aumento do número de UTIs. 5 leitos aqui. Em Osório, né? Em Osório e 5 leitos em Tramandaí. Né? Lá tu ainda tens capacidade para quantos leitos, mais ou menos, Genaro? 5 no máximo, de assim, COVID, estourado. De Covid. Qual a diferença do leito de Covid para o leito de UTI Nenhum. Nenhum. Apenas o espaço físico, né? Eu tenho que ter um lugar que seja isolado para não fazer a contaminação cruzada, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe só Covid que entra de manhã no Covid e sai no final do turno, ele não sai daquela área. Justamente para não contaminar cruzado, né? Exatamente. O ouvinte aqui está interagindo conosco, ele está parabenizando o trabalho que você faz, aqui não se identificou, mas está parabenizando o trabalho que você está fazendo no Hospital de Tramandaí. Ele disse que já necessitou e foi muito bem atendido lá em Tramandaí. Muito obrigado. E é um grande termômetro, quando a gente não tem reclamação e tem mais elogios, Genaro, é porque realmente o trabalho está sendo muito bem feito. Bom, Genaro, até em relação aos leitos de UTI, hoje, né, vai aumentar, então, 5 lá, 5 aqui, no município de Osório. Possivelmente devemos sair da bandeira vermelha, né? Mas pelo que você está acompanhando, né, com uma visão mais regional, até porque tu foste coordenador regional da saúde, né, esses 10 leitos são o suficiente ou não são suficientes pela evolução da contaminação? A resposta vai parecer dúbia, mas não é, tá? Ela é suficiente, mas vai depender de outros elementos. Por quê? Se nós colocarmos 10 leitos, Elias, e continuar a flexibilização da forma como está, as pessoas vindo para o litoral fim de semana como se fosse verão, 10 leitos nós vamos ocupar em uma semana, em 2 semanas. Eu preciso alertar a comunidade que no início de junho nós tínhamos 290 casos confirmados de Covid-19 no litoral todo. No dia 30 nós tínhamos 890 casos. Em um mês nós quadriplicamos o número de casos, né? Então, por que esse fenômeno? Existem, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado e os técnicos têm estudado, existem duas questões. Primeiro, o Rio Grande do Sul, o sul do país, foi a última fronteira de avanço do vírus. Isso está claro. Porque também está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Uruguai, não é só no Rio Grande do Sul. Então, de alguma forma, o vírus ele se espalha numa determinada velocidade. A gente não conhece ainda cientificamente como é que isso funciona. Tem alguns modelos matemáticos que foram apresentados, mas, enfim, ele se espalha de uma determinada velocidade. O Rio Grande do Sul, o sul do país, foi a última fronteira, vamos dizer assim, no país do avanço. Né? Nós estamos passando hoje o que São Paulo passou, por exemplo, um mês atrás, um mês e meio ou 2 meses atrás. Então, nós temos que estar muito alerta, porque agora o fator de contaminação vai ser muito intenso, né? Então, o distanciamento social controlado, ele é bom, mas ele depende basicamente de um componente que se chama consciência. Se chama adesão. E tu tens Elias e Genaros que são conscientes, mas tu tem Pedros, Joãos e Marias que não são conscientes, né? E a gente está vendo a todo momento, né? E então
a gente tem que trabalhar muito a questão da conscientização da população, ou então obrigá-la a ficar em casa. Das que duas, uma. Das duas, uma. Ou a pessoa se conscientiza, Uhum. ou nós vamos ter que obrigá-las a ficar em casa por um período. Eu sou defensor, tenho a minha posição, e eu compartilho a posição, já vi que alguns técnicos já falaram isso, e ontem, inclusive, o governador à noite falou isso, numa live. Eu sou defensor de um lockdown de 15 dias. Uhum. Fecha tudo só 15 dias. Porque do jeito que está, Elias, está quebrando mais empresas, está gerando mais desemprego. O fecha e abre, abre e fecha, fecha e abre, abre e fecha. Não tem empresa que aguente isso. Não tem. É impossível. Não tem. Nós estamos há quase 3 meses nessa história de fecha e abre, abre, fecha, fecha e abre, abre e fecha. Não dá para continuar assim. Então, a forma do ataque tem que ser um ataque fulminante ao vírus. A forma de atacar fulminante o vírus foi o que foi feito em outros. As melhores experiências internacionais mostram isso. É um lockdown. Faça um lockdown de 15 dias, tá? O governo federal tem que aportar recursos. Bancar, né? Tem que bancar. E tem dinheiro para isso. O governo federal deu 1,3 trilhões de reais para os bancos. Para não haver crise sistêmica. Tá? E 200 bilhões para os desempregados, os subempregados, os 200 bilhões. 1,3 trilhões para o banco, que são 5, 6 grupos. E deu 220 bilhões para 80, 90 milhões de pessoas. Uhum. Tá? Foi destinado 120 bilhões de reais para os estados e municípios. Não chegou o dinheiro ainda. Então, o governo vai ter que bancar. Eu diria que se a gente fizesse um lockdown de 15 dias, mesmo sério, com ninguém na rua, somente trabalhos essenciais, ultra essenciais, a gente consegue reduzir a curva da contaminação, se não exterminar. Mas não colocando igrejas, né, como Não, essencial, então, não colocando cabeleireiro como essencial, nada contra essas. Nada, igrejas, não, nada inclusive. Contra, nada contra também os cabeleireiros. Não, e outra, nós estávamos falando há pouco sobre a questão dos comércios, as quebradeiras geral que está acontecendo e tal. Eu tenho muito sentimento em relação ao comércio, as pessoas que perderam o emprego. Agora, eu fiz uma pergunta para um cidadão que me colocou, porque tem essa história da contaminação de rebanho, que é horrível falar isso, rebanho, parece que somos gado. Né? Confinamento, hein? Confinamento é para gado. Né? Confinamento, nós estamos usando terminologia para gado, mas enfim, para entenderem, contaminação de rebanho. Eu vou dar um exemplo rápido da contaminação de rebanho, o que seria? Se eu pegar Tramandaí, Imbé, são 70 mil habitantes, tá? Pelo menos o IBGE, muito mais do que isso, mas vamos dizer que seja 70 mil. Para que dê resultado a contaminação de rebanho ou a vacinação, a cobertura vacinal, eu precisaria ter 60% das pessoas com imunidade, tá? 60% de 70 mil são 42 mil. Uhum. Dessas 42 mil contaminadas, 15% vão precisar de leito. Porque vão precisar ser internadas. São 7 mil leitos. Aonde eu tiro 7 mil leitos na região? Não tem, né? Não tem. Tu entendeu? Aí vamos lá. Eu preciso 5% de leitos de UTI. São 350, 250, 300 leitos. Aonde eu vou tirar 300 leitos? Então, vamos chegar com muita dificuldade a 50 e pouco. Né? 54, então, assim, 57. a contaminação de rebanho, ela, do ponto de vista teórico, é muito bonita, mas na prática não vai funcionar. Em curto prazo de tempo, espaço de tempo, não vai funcionar. Se todo mundo sair para a rua e se descuidar, não, vai acontecer o que aconteceu na Itália, que aconteceu na Espanha, que aconteceu em Nova York, que aconteceu em vários outros países. O sistema de saúde não vai suportar. Peru, nem o particular. Não vai, nem particular, nem convênio, nem o SUS. Então, não tem outra saída. Nós temos uma pandemia e temos que se conceder que nós temos uma pandemia. Tem os negacionistas, tem os que acham de que não é nada, tem os que se omitiram e tem ainda os que estão até sabotando. Né? Mas é uma pandemia que está aí, está batendo as portas, pode pegar qualquer um de nós. Então, nós temos que fazer uma coisa firme, um lockdown de 15 dias,
achatar essa curva ou quase eliminá-la, porque se a gente for competente, vai quase que eliminá-la. E, bom, e aí recomeçar a construir a economia, né? Os é espaços, juntar os cacos. Juntar os cacos. Mas é inevitável. A discussão não está errada, não está com foco errado, né? Que hoje a discussão é fica em casa ou trabalha. Não deveria ser, né? A discussão e a pressão para que o governo federal bancasse as empresas e as pessoas para que ficassem em casa. Fecha com o relator. Fecho contigo. Discussão errada. Está completamente errada. Porque o dinheiro é nosso. Nós estamos forçando, federal. Nós estamos forçando uma situação que já tem solução. Ou já teria solução. Mas quem tem a responsabilidade de dar a solução, não a está dando. Uhum. Então, o que acontece? Se criou uma... É que não acredita. que se criou um falso dilema entre a vida e a economia. Não há dilema entre a vida e a economia. Sempre vai prevalecer a vida. Óbvio. Eu perguntava para um cidadão que fez essa discussão comigo numa live. Então tá, vamos fazer isso. Quantas pessoas tu admite que tenham que morrer para a gente abrir tudo e a economia funcionar? Me dá um número. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Quantas pessoas? Ah, não, mas não quero que morra nenhuma. Não. É que não... Uma coisa não fecha com a outra. Nós estamos no meio da pandemia. Se tu abrir, vai morrer. Tu tem que me dizer, para não matar as empresas, tu quer abrir. Se tu quer abrir, tu tem que me dizer quantas pessoas tu admite que podem morrer. Que tu admite que morram para manter a economia. E o pior, escolher, né? Quem morrer. E quem morrer, como aconteceu na Itália. Exatamente. Que tiveram que escolher quem é que ia para o tubo, né? Mas eu digo que é um falso dilema porque a economia já está quebrada. Exato. Então não adianta. Se abrir agora, a reconstrução vai ser a mesma. Porque a economia já está quebrada. Porque o recurso que deveria ter circulado pelas veias da economia não circularam. Nós estamos na contramão do que os outros países, as melhores práticas internacionais, fizeram. O que fez a Europa, que injetou 5 trilhões de euros. Uhum. O que fez os Estados Unidos, que injetou 1,5 trilhões de dólares. Né? Uhum. Então, se a gente seguir as melhores práticas internacionais, a gente vai descobrir que não precisa inventar a roda. A roda já está inventada. Uhum. Não há necessidade de a gente reinventar. Enquanto, eu acho que o grave problema, e não estou fazendo juízo de valor, porque cada um tem os seus valores. Né? Mas tu está criticando o governo. Não estou criticando ninguém, eu estou analisando o fato. Né? E não faço juízo de valor. Não sou político e não faço juízo de valor. Mas eu tenho certeza que o fato de a gente ter feito negado a existência, ou uma espécie de negacionismo em relação à existência da pandemia, nos levou a ser segundo lugar no mundo em termos de contaminados e mortos. Uhum. Se a gente tivesse continuado o processo como vinha sendo conduzido no início, com a responsabilidade que vinha sendo conduzido, o sistema de saúde do Brasil, o sistema único, funciona e funciona bem, a gente não estaria na situação que nós estamos hoje. Concordo no número de gênero e grau. Esse ouvinte também concorda contigo, Genaro. Ele diz, concordo com a opinião do Genaro, mas tem que fechar tudo, liberar o mercado e posto de combustível somente na parte da tarde, das 13 às 18, após na rua somente segurança e saúde, farmácias com plantões, postos de combustíveis também poderia ser com plantão somente. E mercado com um sistema de delivery. Também, mas em contrapartida o governo federal tem que aportar recursos para todas as empresas. Mas isso é um conjunto de ações, sem dúvida. Para todas as empresas, porque senão também não iria funcionar. Por exemplo, foi dado 1,3 trilhões de reais para os bancos. Sabe uma parte para quê? Foi liberado uma parte do compulsório, que são obrigados a fazer, 90 e poucos por cento dos recursos para enxugar a liquidez do mercado fica no Banco Central. Né? Foi liberado uma parte desse 1,3 para dar crédito para as empresas. Pergunto, qual é a empresa que conseguiu crédito? Vai lá buscar crédito no banco, ver se eles vão te dar. Não. Óbvio que não. Exatamente. O outro ouvinte está perguntando para o senhor quais os protocolos para o tratamento da Covid-19 no Hospital de Tramandaí.
Bom, aí é uma questão médica, né? Eu não vou entrar muito, mas assim, só para vocês entenderem, a COVID, ela tem 3 fases. Tem a fase da infecção, tem a fase da inflamação e tem a fase da coagulação. Então, para cada uma das fases das doenças, tem um protocolo de atendimento. Esse cidadão deve estar se referindo à questão da cloroquina, que até uma musiquinha inventaram, né? Cloroquina. Então, assim, a hidroxicloroquina, o Hospital de Tramandaí, a critério médico, já foi utilizado. Então, se a pergunta ou a dúvida ou a curiosidade é essa, tem médicos nossos que já usaram a hidroxicloroquina. Sim. Bom, Genaro, algo mais que você gostaria de informar que eu não perguntei, Genaro? Não, quero agradecer por este intermédio todas as pessoas que de uma forma ou outra nos ajudaram lá nesta situação que a gente passou no hospital, aqueles que não puderam ajudar, mas que se sensibilizaram também com a situação do hospital, agradeço também, tá? Peço que dentro do possível as pessoas se conscientizem e fiquem em casa. Quando não tiverem que ir trabalhar, vão trabalhar, não adianta, a gente tem que trabalhar. Com todos os cuidados, com todos os cuidados, com todo o protocolo de higiene, protocolo respiratório. Por exemplo, aqui nós estamos de máscara. Exatamente. Né? Tá? E para quê? Por respeito um ao outro, né? Para a gente não se contaminar. E dizer que o Hospital Tramandaí está trabalhando muito e com muita força para tentar ajudar a nivelar essa situação grave que o país está passando da pandemia. E no meu particular, te agradecer muito, como sempre, o convite, né? Que para mim é sempre uma honra aqui. Tá certo, tá certo. Nós que gostamos sempre de aprender quando entrevistamos um amigo. Muito obrigado. Aprendemos bastante. 10 horas mais 3 minutos.